Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live. Aqui da nossa igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Então, hoje nós vamos continuar. Cada dia a gente está tendo uma pessoa sendo entrevistada, conhecendo um pouquinho de cada um dos membros da nossa igreja. E como que vocês estão passando esse momento, esse período de quarentena, que logo, logo vai acabar em nome do Senhor Jesus? Nós precisamos voltar à nossa rotina, né, irmãos? E hoje nós vamos ter uma convidada, a gente vai estar falando de um livro que eu já li, que diz Uma Razão para Você Nunca Desistir. Esse livro é da Beatriz Santos, a gente vai estar conversando com a autora desse livro, conhecer um pouquinho mais sobre ela. Deixa eu ver quem está aqui nos assistindo. A Beatriz já entrou, o Julien, Evelyn Marturano. Oi, Vi, como você tá, querida? A Nedes, Paz do Senhor, irmã Nedes, Lenaide, Ana Moura, minha prima. Oi, Aninha. Marina de Lara, minha tia. Oi, tia, tudo bem? Como vocês estão? E o tio, tá bem? O tio tá bonzinho? A pastora Kátia, Danilo Camargo, tudo bem, seu Camargo? Tia Inês, oi tia, que saudades. Milene, ontem a gente teve a Milene de Baldo, a gente teve o testemunho de vida dela, a conversão dela, foi muito bom. Muitas pessoas falando do testemunho dela, uma benção. Priscila Camargo também, Deus abençoe. Deixa eu ver. Val também, muito saudade de você, viu, Val? Quase não vejo, converso com a Val quase todo dia, mas não vejo mais ela. Então agora nós vamos com a nossa convidada, vou adicionar ela aqui. A gente bater um papo bem legal. Irmãos, se eu não estiver aparecendo na câmera inteira, hoje vocês me avisam, tá? Porque deixaram para me avisar só depois que acabou a live, tá, irmãos? Já mandei o convite, então a gente vai conhecer um pouquinho da história desse livro, um pouquinho da Bia. E como vocês estão? Falem para mim, vocês estão nesse período? Também está aqui com o Marcelo, e Sara, bebê, como tá? Oi, Bia, tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Boa noite, paz do Boa Senhor. noite, tudo bem? Sim, a paz. Então, para quem não conhece, essa é a Beatriz Santos. É uma pessoa Sou eu. muito tímida, extremamente tímida da nossa igreja, né, Bia? Eu sou muito tímida mesmo. Eu e ela de timidez tá igualzinho, irmãos. De tanto tímidas que Nossa, nós... não, eu sou mais tímida ali. Você não é tímida, eu sou muito tímida. Eu sou bastante tímida, Também eu sou tímida, nossa. então tá. Viu? Hoje a gente vai falar desse livro aqui, ó. Uma razão Certo. para você nunca desistir. Então, Bia, Isso vou fazer mesmo. umas perguntas para você a respeito do livro, pode ser? Pode ser, tá joia. A gente tentou fazer aquele dia, mas não deu muito certo, mas agora vai. Verdade. Vai sim. Viu, Bia? Por Sim, que você resolveu escrever esse livro? Teve algum motivo? sim. O motivo iniciou de uma forma e no final acabou mudando a ideia, né? No início, eu quis escrever o livro mais para deixar, sei lá, escrito tudo que a família tinha passado, porque normalmente em reuniões de família, quando todo mundo se juntava, os meus irmãos começavam a contar casos, a contar coisas que tinham acontecido, e a minha mãe também contava. Então, ficava todo mundo ali contando, falando das coisas. E então eu resolvi começar a escrever esses fatos, apenas por isso mesmo. Depois, com o tempo, eu fui vendo que não era isso que era para escrever, e sim
o foco era outro, não era apenas escrever fatos ou apenas coisas que nós havíamos passado, e sim mais profundo do que isso. Mas começou assim, escrever apenas o que havia acontecido mesmo com a família. Entendi. Viu? E você demorou quanto tempo para escrever o seu livro? Ele em torno de 4 anos e meio a 5 anos para mim finalizar ele mesmo, porque desde quando eu comecei a escrever apenas os fatos, aí depois eu fui alterando algumas coisas, acrescentando outras, e também a minha vida foi mudando, coisas foram mudando, então palavras já foram escritas diferentes, então foi em um tempo em que eu estava passando por um processo de amadurecimento. Então, conforme eu ia escrevendo algumas coisas, já não cabiam mais eu escrever, então eram alteradas. Então, foi bastante mudanças. Então, acho que foi uns 5 anos mesmo para finalizar ele por inteiro. Entendi. Muito interessante. Viu, Bia? E como que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância difícil. De fato, foi uma infância difícil. É, na verdade, eu não tinha muito tempo para brincar e em casa nós trabalhávamos muito, eu e meus irmãos. Contudo, criança é criança e sempre arruma um jeitinho de fazer uma brincadeira, arruma um Sim. jeitinho de brincar de pique-esconde à noite, antes de dormir, escondidinho dos pais, ou aquelas brincadeiras mesmo de pedrinhas, enfim, a gente sempre arrumava um jeito de dar uma fugidinha e brincar. Mesmo trabalhando, eu lembro que quando eu cortava, ia ajudar meu pai a rastelar, quando meu pai cortava grama, nós colocávamos a grama em cima do carrinho de mão, ou carriola, como vocês costumam chamar aqui, né? E nós colocávamos essa grama, uma subia em cima e a outra ia empurrando, e ia naquela gritaria, naquela brincadeira para jogar a grama fora. Quando nós batíamos a vagem do feijão seco, quando o feijão secava, nós fazíamos aquela montoeira de feijão, de palha de feijão, e então nós entrávamos lá dentro e ficava brincando de pique-esconde, saía tudo se coçando, mas pela diversão. Então sempre arrumava um jeitinho de brincar. Por exemplo, a minha mãe fazia horta e nós tínhamos que pegar o cocô da vaca, né? Cocô é feio falar. O estrume da vaca, é mais bonitinho, né? Bosta, a bosta da vaca. Aí pegava esse cocôzinho da vaca, o estrume, esterco, é esterco, irmãos, é esterco, esterco, isso. E a gente ia pegar esse esterco para pôr na horta, olha, para pôr no alface ainda, né? Depois eu comer o alface. Mas enfim, quando nós íamos pegar esse cocô de vaca, às vezes o cocô enganava a gente, porque na parte de cima estava durinho, mas quando a gente pegava, estava mole, irmãos. Aí a gente ficava brincando de um jogar no outro, essas coisas de criança, né? Ou às vezes pegava errado, pegava cocô de cavalo achando que era de vaca, enfim. Então a gente sempre dava um jeitinho de brincar, da nossa forma, mas arrumava um jeitinho de se divertir. Então a minha infância foi difícil, sim. Não pude participar de muita coisa na escola, porque meu pai não deixava. Não pude participar de muitos passeios da igreja também, porque meu pai não deixava. Não tive assim contato muito com amigos, amigas, porque também meus pais não deixavam a gente brincar junto e nem nada. Mas entre os irmãos, como eu tenho 8 irmãos, então a gente sempre dava um jeitinho de se divertir junto. Então essa foi a minha infância, com Viu, Bia? aprontou bastante. E nesse período, teve alguma coisa que mais marcou a sua vida? Na infância, Na sua a, vida, que te marcou assim? Ai, tem tanta coisa que me marcou, mas eu vou pegar os fatos engraçados, que esse fato me marcou muito. Eu devia ter por volta de 3, 4 anos, e eu acho que até menos, e porque eu ainda morava na Bahia, porque eu não sou baiana, viu, irmãos? Mas eu nasci na Bahia. Mas eu não sou baiana, porque eu cresci no Rio, entende? Então, aí eu morava lá ainda, neste lugar que eu não nasci. Eu nasci, mas eu não sou. Enfim. E quando eu estava lá, eu e meus irmãos pequenos, o meu irmão ele se pintou de carvão. E lá
o pessoal falava que tinha lobisomem, as crianças morriam de medo de lobisomem. E eu com 3, 4 anos, lá com as minhas irmãs, minha mãe tinha ido para a roça, e a gente ficava em casa, e tava lá em casa, eu e minhas irmãs, daqui a pouco a gente olha assim na árvore e vem um homem todo pintado de preto, assim, com a sopa toda suja, correndo na nossa direção. Nós saímos correndo, gritando, 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 entramos dentro de casa e achávamos que era um lobisomem, nós acreditamos que era um lobisomem. E o meu Vocês irmão eram ficava criança. batendo na porta, até que ele deu um chute na porta, a porta abriu e ele pegava a gente, puxava e rasgava a roupa. Aí, meus irmãos, a minha irmã saiu correndo, uma minha irmã que chama Nádia, para chamar o meu pai que estava na roça. E ela saiu correndo desesperada. E o meu pai ia pegar um facão para bater no meu irmão, porque o meu pai achava que era um ladrão. E aí meu irmão falou: não, não, gente, sou eu, sou eu, sou eu. Esse fato me marcou muito, porque eu era muito pequena, mas até hoje parece que a cena vem assim na minha cabeça. Porque eu acho que criança grava muito fatos assim, né? Então isso ficou bem na minha cabeça. Eu lembro até do vestidinho que eu tava nessa época, enfim, mas. Ai, esses meus Não, irmãos. viu? Mas se o seu irmão não tivesse falado, podia até acontecer uma tragédia, né? Sim, sim, nós não sabíamos que era ele, nem fazia ideia que era ele. Ai, ai, ai. Viu, Bia? E a sua adolescência, como que foi? A minha adolescência também não foi muito fácil, até porque menina em si precisa, acho que precisa daquela conversa com a mãe, precisa de algumas dicas, de algumas coisas. Enfim, então tem coisas que eu realmente senti falta na minha adolescência. E também o fato de ser muito pobre, não ter condições de ter as coisas, e chega na adolescência, você sempre quer alguma coisa diferente, você quer ver os outros na escola e você quer. Então, a gente sempre teve isso, mas em casa nunca tínhamos isso, nunca tínhamos também aquela conversa de pai, de mãe, para ensinar as coisas para você. Então, foi bem difícil também, foi uma adolescência bem complicada e que eu acho que nesse período da adolescência foi onde eu mudei bastante o que eu era, o que eu tinha de essência, o que era a verdadeira Bia. Então, acho que eu me transformei em uma pessoa que eu não era, eu fiz coisas que eu sabia que não deveria fazer, eu simplesmente criei uma nova Bia para poder passar por aquilo que eu estava passando, para poder suportar aquilo que eu estava passando. Então eu criei uma máscara, porque aquela Bia que criança, aquela Bia primeira essência, aquela Bia se foi-se embora pelas circunstâncias, pelos problemas, pela dificuldade, pelo medo, pela ferida. Então, aquela Bia não existia mais dentro de mim. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Então, eu não conversava, aquela criança brincalhona já ficava sozinha nos cantos, gostava muito de ficar com o celular, escutando música sozinha, ou às vezes embaixo de uma árvore sozinha, quieta, não gostava muito de falar. O pessoal falava que parece que o gato tinha comido minha língua, porque eu não gostava de falar com ninguém. Mas eu era assim em casa, porque na escola eu já era diferente. Então eu criava várias personalidades de Bia para poder me adaptar com tudo aquilo ali. Então foi uma adolescência bem difícil. Eu não queria contar, mas eu vou contar porque é engraçado também esse fato. Ai, ai, mas de vergonha. Eu lembro que quando eu fiquei mocinha, irmãos, eu fiquei mocinha bem na escola. E naquela época, a minha mãe não. Eu acho que minha mãe nem sabia também, eu não contei nada para minha mãe. Olha, nem conta para a mãe, não contei. E fui para a escola. E chegou na escola e desceu para mim. E eu não tinha nada para colocar. Sabe o que eu fiz? Tirei minha meia furada, que devia estar uns 5 dias usando. Juntei as meias e coloquei. Mulherada sabe bem o que é isso. Foi. Opa, a gente perdeu o sinal aqui da Bia.
A Bia caiu o sinal dela. Deixa eu olhar aqui um pouquinho. Vocês estão gostando, gente, o testemunho da Bia? Deixa eu ver, enquanto isso, a Bia vai conectar lá novamente. Deixa eu ver quem tá aqui. Adriana, Douglas Baldo, Agi, Miriam. Oi, Miriam, quanto tempo? Clarice, oi, vó. Ai, tem algumas pessoas aqui que nem dá pra ver. Vamos ver, cadê a Bia? Olha lá, nasceu na Bahia, não é Bahia, não é baiana. Vê se pode, gente. A Bia me faz um negócio desse. Cadê a Beatriz? Já mandei o convite, Bia. Às vezes é o sinal. Oi, Nath. Como tá seu neném? Seu neném tá grande já. Já mandei, Bia, o convite pra você. Deixa eu ver quem mais tá aqui online. Pastor Baltazar. Também. Pronto, já adicionei a Bia. Que ela mora muito longe. Pronto, voltei. Voltou? Voltei sim. Não sei o que aconteceu, acabou saindo. O que o irmão Douglas está falando? Nasceu na Bahia, mas não é baiana? Eu não sou baiana, viu, irmão Douglas? Tem essa não. Não, imagina, né? Não sou. Então, e daí o que aconteceu na escola, Bia? Então, eu coloquei essas meias velhas, né, e furadas, e que tinha bastante tempo que eu estava usando, porque eu jogava futebol e eu não prestava muita atenção nisso, não ficava tirando meia, né? E sabe como que é jogar bola, né? Você fica com a meia 500 anos e fica daquele jeito. Aí eu tirei a meia, tirei as duas meias e coloquei, enrolei, mas eu enrolei um pouco de papel higiênico junto, porque estava muito suja a meia, né? Enfim. E voltei para a sala e fiquei lá ó, com medo, né, de sujar ou de aparecer, aquelas coisas de menina, né? E voltei para casa, aí quando chegou em casa eu cortei um pano normal e comecei a usar pano, né? Até depois de algum tempo eu contar para minha mãe. Mas enfim, a gente também não tinha muito dinheiro para absorvente, essas coisas, né? Ei, Bia. Viu, Mas Bia? esse fato foi... E como era o seu relacionamento com Deus nessa época? Nessa época da adolescência, eu na verdade, eu não tinha, eu conhecia a palavra de Deus porque eu cresci na igreja, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu conhecia apenas de historinha, eu conhecia todas as histórias da Bíblia, eu conhecia tudo que Jesus fez, mas eu não vivia aquilo. Acho que essa é a grande verdade. Eu conhecia, mas eu não vivia. Tanto que muitas das vezes eu falava para minha mãe que eu estava com dor de cabeça para não ir para a igreja. Mas mesmo assim a minha mãe mandava ir, mesmo com dor de cabeça, a minha mãe mandava ir para a igreja. E eu lembro que muitas das vezes também eu ia para o culto nessa fase da adolescência e eu não queria sentar lá na frente, eu queria sentar lá no fundão. Eu queria ficar lá no fundo, porque na hora da pregação eu queria ficar escrevendo, eu queria ficar desenhando, eu não queria ficar prestando atenção. Eu lembro que uma vez, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu sentei com uma minha amiga que chamava Beatriz também. E nós duas sentou lá, nem não era tão no fundo, era mais ou menos, quase na frente. E aí nós começamos a escrever, e tinha dois rapazes na igreja que chamavam Arthur e Pablo.
E a gente começava a escrever no cartão, Bia e Arthur. E ela escrevia Beatriz e Pablo se amam. E fazia coraçãozinho, aquele noivinha e noivinho e tal. Aí a pastora pegou o nosso papel, chegou lá na frente e falou assim, ó, pais, olha o que os seus filhos estão fazendo na quinta. Nossa, naquele dia minha cara foi no chão. A minha mãe só olhou assim de canto pra mim. Falei, não, é hoje que eu vou apanhar. Ela só olhou assim, porque eu acho que ela sabia que tinha sido eu. A pastora não falou quem era, mas a minha mãe conhecia a gente, né? Aí chegou em casa, a minha mãe falou tanto, mas ela deu aquele sermão que aí que eu acho que eu comecei a entender isso, a ver o que realmente eu queria para minha vida. Mas até então eu só queria aprontar na igreja. Ou às vezes eu saía e falava, mãe, eu vou no banheiro, na hora da pregação. Ao invés de ir no banheiro e voltar, eu ia no banheiro, abria a janela da sala dos adolescentes, pulava, fechava a janela e ficava lá escondida até o culto acabar. Aí quando o culto acabava, a minha mãe falou, mas que banheiro demorado é esse? Passou quase a pregação inteira. Ah, mãe, é que... Aí sabe aquela enrolação com a mãe? Ficava enrolando, mas até então era desse jeito. Nesse dia que a minha mãe me pegou pela orelha aí, eu comecei a realmente pensar nisso. Mas foi um tempo difícil, porque, por exemplo, na adolescência, no Rio de Janeiro tem muito funk, tem muita dança, tem muitas essas coisas. Sim. E naquela convivência, naquele barulho, eu gostava muito de funk. Eu começava a ouvir e os amigos passar e começava a ouvir e vim para cá gostando. E aí, quando eu comecei quando eu decidi que eu queria Deus, que eu queria ter um relacionamento com Deus, eu tive que deixar de lado essas coisas porque eu sabia que era errado. Então, eu lembro que eu apagava tudo do meu celular e parece que passava uma semana, parece que a música voltava de novo. Eu falava, não, eu não quero ouvir isso. E eu apagava. Então, era aquela batalha, aquela luta. Porque era uma coisa que eu gostava, mas que eu sabia que não agradava Que a Deus. maravilha. Isso, então teve algumas coisas que, quando eu me decidi mesmo a servir a Deus, a andar com Deus, eu tive que ir deixando algumas coisas de lado. E essa foi uma das coisas que eu gostava e que eu tive que tirar da minha vida. Viu, Bia? E no seu livro você fala de marcas, né? De feridas, feridas. E você cita de 3 passos. Você Sim, poderia falar para nós desses 3 passos para a sim, cura? sim. No livro de Uma Razão para Você Nunca Desistir, conforme eu fui escrevendo ele, conforme eu ia escrevendo algumas frases, algumas palavras, memórias iam vindo em minha cabeça, lembranças iam vindo em minha cabeça. E conforme eu ia escrevendo, isso estava me machucando, estava me ferindo. E foi então que eu comecei a entender que Deus começou a me mostrar que não era apenas uma lembrança ruim, não era apenas um passado triste, e sim algo que eu estava carregando em minha vida. Eram feridas, eram marcas de um passado, marcas de uma infância triste, de uma infância difícil, marca de um ambiente que eu não tive familiar, marcas de um pai que eu não tive. Então, conforme eu ia escrevendo, tudo isso vinha na minha cabeça e isso começou a me moer por dentro. Tudo isso começou a me machucar. Então, eu comecei a entender, eu comecei a ver que eu tinha feridas em minha vida, feridas em meu coração, que precisavam ser curadas. Sim. E todos nós, e muitos de nós, ou quase todos, têm uma ferida em sua vida e às vezes nós tentamos tampar essas feridas, tampar essas marcas. Às vezes achamos que nós podemos conviver com ela, porque não é sempre que dói. A pessoa que tem uma ferida, ela vive normal, ela casa, ela tem um trabalho, ela estuda, se forma, mas em um dia que alguém fala sobre um assunto, ou sobre a sua ferida, ou toca em sua ferida, é aí que começa a machucar. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, de uma pedra no rim, a pedra no rim, ela não dói constante. Tem horas que a pessoa, quando começa a doer, parece que vai morrer ali de tanta dor e se contorce. Eu lembro da Melissa contando, a Melissa, filha da Val, que foi curada da pedra do rim, e ela disse que se contorcia, que doía, porque dói naquela hora. Aí passa um tempo, passa.
Aí você acha, tá tudo bem, mas não, depois alguém fala, e essa ferida era assim na minha vida. Passava um tempo, quando eu lembrava, quando alguém falava, isso me machucava. Qualquer assunto envolvido, sei lá, abuso, isso me machucava. Qualquer assunto envolvido pai, isso me machucava. Qualquer assunto envolvendo família, isso me machucava. Então, eu fui percebendo que eu tinha essas feridas. E uma ferida no coração, uma ferida na alma, você não consegue tratar ela. Um médico, ele dá remédios para que o seu corpo volte a funcionar bem. Ele te dá um tratamento para que você volte a funcionar, volte a viver. Mas o médico, ele não entende a sua alma, ele não entende o seu coração. Um psicólogo, por exemplo, ele pode até tentar te ajudar. Ele pode Sim. até tentar fazer você superar aquilo. Não conhece a sua ferida, ele não conhece o seu coração. E na palavra do Senhor fala que quem conhece o nosso coração é Deus, é Ele que sonda, é Ele que vê o mais íntimo do nosso coração. Então eu entendi que eu não conseguia tratar essa ferida, por mais que eu tentasse, por mais coisas que eu tentasse fazer, tentasse esquecer, colocar coisas novas, eu não conseguiria tratar essa ferida apenas com a ajuda de Jesus. É E então verdade. vem esse 3 passos. Porque eu escrevi todo o livro, praticamente todo o livro, e eu entendi, eu aprendi que eu precisava perdoar o meu pai pelas coisas que ele fez, pelas feridas que ele... Então, eu perdoei. E eu perdoei e falei, tá ok, tudo certo, eu já perdoei. Agora eu tô bem com Deus, eu tô bem com meu pai. Mas, na verdade, quando eu chegava em casa e olhava para o meu pai, doía. Eu não amava ele, eu tinha perdoado, mas ele lá e eu aqui. Sabe aquele Então não perdão que era você fala perdão. só por falar? Eu perdoo, mas ele lá e eu bem aqui. Mas Jesus fala para nós perdoarmos como ele nos perdoou. Agora imagine se Jesus perdoasse, eu perdoasse você e falasse, mas não chegue perto de mim, Liliane, você lá e eu aqui. Se Jesus Sim. perdoasse toda a humanidade, mas falasse, eu não quero contato com você, eu não quero saber de você, eu não quero ajudar você. Mas não, Jesus, ele morreu na cruz quando nós ainda éramos inimigos dele, ele nos É, amou. Às vezes nós erramos hoje e Jesus já está nos perdoando. Jesus sabe que nós vamos falhar amanhã e ele já morreu para nos perdoar. Ele já se entregou, ele já nos perdoou. Então eu aprendi que eu preciso perdoar quantas vezes for necessário. E não olhar pelo que a pessoa fez, pelo que ela é, e sim o que Jesus fez por mim, é o exemplo dele que eu preciso sim. seguir. E é esse exemplo que eu vou seguir. Então, o amor de Jesus, eu acho que foi fundamental para me liberar esse perdão. Porque quando eu olho para Jesus, quando eu olho pelo que ele fez por mim, quando eu olho pelo que ele faz por mim todos os dias, mesmo eu falhando, mesmo às vezes eu trocando ele por outras coisas, mesmo às vezes eu deixando ele de lado, mesmo às vezes todos os dias ele está do meu lado falando bom dia, eu estou aqui e eu estou com tantas coisas para fazer que nem lembro de falar com ele e ele está lá por mim. Então, quando eu olho para o perdão de Jesus, eu falo, é esse perdão. Foi esse perdão, é esse perdão que eu preciso aprender. Então eu comecei a tentar, eu pedi para Deus, Deus me ajuda a perdoar, a olhar, a amar. E nós precisamos aprender todos os dias a perdoar como o Senhor Jesus nos perdoou. A Amém. realmente praticar a palavra dele. E Amém. quando eu chegava em casa, que eu olhava para o meu pai e vinha aquele ódio, aquele rancor, eu falava, Jesus, eu quero aprender a perdoar. Jesus, eu estou olhando assim, mas me ajuda, Jesus, eu preciso da tua ajuda. E nós precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos. Por nós mesmos nós não conseguiremos jamais, e sim com a ajuda do Senhor, porque é Ele que vai nos mostrar o amor dele, é Ele que vai nos revelar o amor dele. E quando Ele faz isso, Amém. você entende que precisa perdoar. Então, às vezes, muitas pessoas olham para mim e falam, Bia, mas como que você fala assim do seu pai? E você fala que queria que ele tivesse vivo, e você fala... Eu falo,
Porque eu perdoei, eu olho para ele, agora eu não vejo mais o mal que ele me fazia. Eu vejo o mal que habitava nele e fazia ele fazer. Mas eu vejo um Jesus que morreu por mim, mas que morreu também por ele. Um Jesus que Amém. morreu por você, mas também morreu por aquele que está lá. Ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. Ele não perdoou alguns, ele perdoou a todos. Quando eu comecei a viver isso, eu falei, eu perdoei, eu já estava ok, eu já estava olhando com olhos de amor para o meu pai, já estava olhando bem para o meu pai, mas ainda doía às vezes. Eu falava, mas Deus, o que será que está acontecendo? Eu lembro que quando eu estava quase terminando o livro, e eu terminando de digitar ali os livros, e algumas palavras que eu fui digitando, aquilo foi me machucando. Eu falei, mas Deus, eu achei que eu já tinha passado, eu já estou terminando o livro e isso ainda está me machucando. E aí passou uma semana, eu fui para a igreja normal, e chegou lá, o pastor começou a falar do amor de Deus, do amor de Jesus, e foi o louvor, e foi a pregação. E aí chegou no final do culto, eu senti que eu precisava de mais, que não tinha terminado ali, sabe? Quando acaba o culto e você não quer sair dali, você não quer sair da igreja, parece que você quer ficar a noite inteira ali. E eu senti, e eu falava, mas como a Adriana já está fechando a porta, o Tiago já vai estar desesperado lá, querendo ir lá fora. Aí eu falei, não, eu vou lá na salinha das crianças. E eu fui lá no fundo e eu comecei a orar ali. E eu lembro que veio assim, o Senhor veio bem manso falando no meu coração. E como se eu escutasse Deus falando, pode falar, eu estou aqui para te ouvir, fala comigo. E eu comecei ali a desabafar, a falar com Deus tudo, tintim por tintim que me machucava, tintim por tintim que eu havia passado, uma conversa franca, uma conversa entre eu e Deus ali, onde eu pude falar com ele abertamente, e conforme eu ia falando aquelas palavras, parece que vinha um consolo, um abraço, um amor. Glória a Deus. Quando aquilo terminou, eu fui para casa e quando eu começava a escrever, digitar o livro, isso não doía mais. Aquele peso que estava em mim já não estava mais. Não te machuca mais. Ali começou o processo de cura. Então, o primeiro passo, eu falei, não é o perdão. O primeiro passo é você ter essa conversa com Deus. Você precisa falar para Ele. Porque às vezes a gente esconde das pessoas e acha que pode esconder de Deus. A gente esconde das pessoas que está triste. Eu posso até dar uma risada para você estando triste. Eu posso até fingir que o meu dia está tudo bem, tendo sido um horror. Mas para Deus eu não consigo esconder nada, porque Ele conhece o mais íntimo da gente. Ele sabe tudo e nós às vezes achamos que podemos esconder dele, mas nós não podemos esconder nada dele. E ele não está lá para te apontar, para te dizer algo, ele está lá simplesmente para te abraçar e te ajudar. E este era o meu problema. Eu sempre tive muita vergonha, eu não falava disso com ninguém. E eu achava que com Deus seria da mesma maneira, porque eu me sentia muito culpada. Eu achava que tudo que tinha passado, a culpa era minha. Eu achava que o que eu tinha sofrido, a culpa era minha. Eu falava para mim, talvez se eu tivesse sido mais forte e resistido, talvez se eu tivesse tido força para dar um soco, para dar um empurrão, talvez... E eu ficava com isso na cabeça e eu colocava a culpa em mim. E eu falava, se eu contar para alguém, eles vão apontar para mim, eles vão falar que eu sou culpada. E eu ficava com isso na cabeça. E isso me impedia de falar com Deus. Mas eu aprendi que quando eu falo com Deus, quando a gente conversa com Deus, Ele não está lá para apontar você. Ele não está lá para ajudar você, assim como foi com Pedro. Pedro lá negando ele poderia ter falado um monte para Pedro. Ele olhou com um olho de amor. E é isso que Deus faz com nós. Ele olha com aquele olhar de amor, dizendo, filho, vem que eu estou aqui, eu quero te abraçar, Aleluia. eu quero Amém. te ajudar. É isso que o Senhor faz por nós. Então, você não precisa ter vergonha de falar com Deus, você não precisa mudar a sua voz para falar de Deus, você não precisa mudar o seu jeito para falar com Deus, simplesmente seja você. E o melhor lugar para você fazer isso é na sua casa, no seu lar, é onde você está, é no seu quarto, onde você pode parar e falar, Pai, agora é eu e você. Jesus, agora é eu e o Senhor. Vem falar comigo. Amém. E aí você pode contar tudo para Ele.
Então, o Amém. primeiro passo é você falar, você precisa falar com Deus. Não falar com as pessoas, porque as pessoas não vão resolver. Você precisa falar com aquele que te conhece, com aquele que te sonda, com aquele que pode te ajudar. Sim, Então, falar com Deus foi o primeiro passo que eu escrevi no livro. E o segundo amém. passo é o perdão. Porque não adianta eu apenas falar com Deus, mas eu não tomar a decisão de querer perdoar, de querer ser curada. Eu preciso querer perdoar, eu preciso querer ser curado. Porque tem pessoas que vivem de uma forma que elas acham que vai viver a vida inteira, coitadinha. Tadinha de mim, porque eu sofri assim. E teve uma época que eu vivia assim. Sabe, eu era a coitadinha, tadinha da Bia, sofredora, passou por tanta coisa difícil, e eu ficava ali, sabe, porque eu queria que as pessoas ficassem com dó de mim, achassem, ai, tadinha dela. Mas então, quando você fica numa situação e você gosta daquela situação e você gosta daquele ambiente, você não quer sair, Deus ele não pode fazer nada porque ele te deu livre É, arbítrio. Então você precisa escolher, você precisa decidir. Eu quero ser curada, eu quero uma nova sim, vida, eu quero perdoar, Jesus, me ajuda, porque só Ele pode nos ajudar. E quando você toma essa decisão, essa atitude, e você começa a praticar isso todos os dias, veio o desejo de ódio, Jesus, me ajuda, eu quero perdoar ela, eu quero amar ela, eu quero perdoar ele, eu quero amar ele. E aí, Deus ele vai trabalhando na sua vida, ele vai te moldando. E a cura é um processo, não é sim, em um estalar de dedo você é curado. É um processo que você vai passando e Deus vai te ajudando, e ele vai te moldando, ele vai te restaurando, te reconstruindo, até chegar um dia que você vai estar um vaso perfeito nas mãos do oleiro, que você vai estar pronta nas mãos dele. Aí sim, mas não queira interromper esse processo. Não queira deixar para trás, não pare, não desista. Vai até o fim. Falou com Deus, conversou com Ele, contou para Ele, decidiu a cura, decidiu o perdão, permaneça firme, vá até o fim. Por isso, o nome do livro, uma razão para você nunca desistir, jamais desistir, independente das circunstâncias, independente do que você esteja passando, independente se a outra pessoa não mudou, o que importa é você e Deus, é como está o seu coração com Ele, é isso que realmente importa, é como está o seu relacionamento com Ele. amém. Você tenha certeza, se você tem uma ferida, uma pedra no rim, ou uma pedra no coração. E essas pedrinhas, elas te impedem, essa ferida te impede de você ter um relacionamento íntimo com Deus. Vejamos bem a parábola do semeador, onde a sementinha é jogada entre os pedregais. Lá, essa sementinha ela é sufocada, e Jesus fala que foi sufocada por aquilo que a pessoa vivia, por aquilo que a pessoa vivia. Então, às vezes, você vai na igreja, você recebe uma palavra, você começa a ir bem, mas alguém chega e fala da sua ferida, e toca na sua ferida, e toca na sua pedrinha, aquilo começa a te doer por dentro. E aquela palavra que você ouviu parece que não vale mais. Eu não sei você, mas eu lembro que tinha cultos que era tão gostoso, tão maravilhoso, e eu falava, ah, que benção de culto. Mas eu chegava em casa, passava 1, 2 dias, aquilo acabava, simplesmente Amém. sumia. Por quê? Porque aquela ferida estava impedindo daquela semente frutificar, daquela semente germinar, crescer. E a palavra do Senhor, quando ela é jogada entre pedras, entre feridas, ela não consegue crescer, ela não consegue reproduzir, ela não consegue dar fruto. Agora, quando Jesus ele vem nos limpando, vem nos moldando, vem nos transformando, ele vem tornando o nosso coração em terra boa, e toda semente que é plantada, ela vai germinar, ela vai frutificar e ela vai dar frutos sim, no nome de Jesus. Amém. É que o processo é doloroso. Quando você está passando pelo processo da cura, dói. E Dói. muitas vezes, quando a pessoa começa a entrar nesse processo para cura, as pessoas às vezes preferem assim, não, melhor eu não mexer mais nisso, prefiro Desistir. continuar com a minha ferida, porque quando você está com uma ferida e começa a mexer naquela ferida e começa a cutucar, Exatamente.
dói. Mas Dói. depois vem o alívio, né? Exatamente. Até chegar à cicatrização, tem um processo. Mas E é vale a pena. dolorido. Vale a pena sim. Se a gente pegar José, por exemplo, José, ele passou por muitos processos na vida dele. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, ficou longe da família, foi feito escravo, longe da sua casa. José, ele devia ter uma raiva, um rancor de seus irmãos. E ele não perdoou os irmãos deles assim. Por quê? Se a gente pegar lá em Gênesis, eu até marquei aqui. Se a gente pegar lá em Gênesis 45, versículo 22, o José, ele vai dar algumas coisas para os irmãos dele, mas ele dá um pouquinho para os irmãos e dá bastante para Benjamim, que ainda não Sim, existia na época que ele havia sido vendido. Isso já mostra que José tinha alguma coisa ali ainda eu doendo, ainda machucando não contra os seus. tinha curado ainda. Porque o perdão você trata a pessoa como qualquer uma outra. O perdão você não exclui a pessoa do seu ambiente. Você não exclui, porque Jesus ele não nos exclui. Jesus ele nos trata como filhos. Ele nos trata com amor. Então, se José tivesse ali já perdoado seus irmãos, com certeza ele daria a mesma medida para todos e não fazeria diferença entre uns e Benjamim. Mas ele fez diferente, deu um pouquinho para uns e para Benjamim deu bastante. E ali os irmãos dele entenderam e viram isso. Viram que José ainda tinha ali algum rancor, alguma mágoa. Mas José, ele passou por um processo que foi dolorido, porque quando o pai dele morreu, olha que situação, olha que dor que ele teve que passar. Ele teve que voltar para o lugar que ele foi vendido, ele teve que voltar para a terra dele, e ali com certeza ele ia lembrar de tudo. E o processo Sim, mais dolorido que tem no processo de cura é quando você lembra de tudo que você passou. É quando vem aqueles flashes, aqueles momentos, é quando você fala, e aí vem tudo aquilo na sua cabeça, e aquilo começa a te moer, a doer por dentro. E José, ele sabia disso, mas ele teve que voltar, e ele voltou. E nisso que ele voltou, ele passou todo este processo e teve o processo onde ele teve que ficar ali até o pai dele ser enterrado. E ele sim. ficou ali todo aquele tempo. E naquele tempo, naquele processo, quando ele voltou, então às vezes nós aprendemos que às vezes nós temos que voltar. Às vezes nós Voltar. temos que falar e as coisas voltar na nossa cabeça. É dolorido? É muito dolorido. Dói, dói muito. Dá vontade de parar? Dá vontade de desistir? Dá, mas você tem uma razão para nunca desistir. Jesus está lá É, com você. Jesus está lá com você. Ele não vai te é abandonar. verdade. Ele vai te ajudar a chegar ao final. E José passou por todo esse processo, mas chegou uma hora que acabou o tempo. E tem um tempo que acaba, assim, o processo ele tem início, meio e fim. Vai chegar ao fim. Você pode iniciar hoje, vai passar pelo meio dolorido, mas vai chegar um final. E quando chegar no final, você vai sentir aquele alívio. Eu acho tão bonito José, porque os irmãos dele ainda estão com aquela imagem do José que deu pouquinha coisa Uhum, para ele. Eles ainda sim. estão com aquela imagem de um José com rancor, com ódio. E eles falam: agora que o meu pai morreu, agora nós estamos fritos. Vamos ser só teu servo, José. José fala assim: calma, não precisa temer, porque o mal que vocês me fez, Deus tornou em bem. José Ah, entendeu ali, José liberou o perdão para os irmãos dele. José foi curado, foi sarado, passou por um processo difícil, passou, mas no final ele viu que Deus tornou tudo aquilo em bem na vida deles. E é isso que nós amém. aprendemos, é isso que eu aprendi, que por mais coisas difíceis que eu tenha passado, difícil, foi triste, foi sofrido, foi dolorido, sim, mas Deus tornou isso tudo em bem na minha vida. Foi Deus que Amém. fez? Não, porque Deus nunca faz mal. Aprenda uma coisa, Deus, ele nunca faz nada de mal. Deus, ele é benigno, ele é bondoso, ele sempre vai fazer o bem. Todo mal vem
do maligno. Então, Deus nunca vai fazer mal. Nunca coloque em Deus a culpa. Nunca diga que é Deus, que foi Deus. Não, Deus, ele é benigno, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus de Amém. amor. Então, Deus, ele nunca vai fazer mal na sua vida. O que ele faz é, tudo isso que você passa de mal, Deus torna em bem, quando você decide Aleluia. por ele, quando você decide que quer ser curado por ele. Então, foi isso que Amém. eu aprendi, né, nessa passagem aí. Amém, amém. É muito bom o seu livro, viu, Bia? E quem quiser adquirir seu livro, tem ainda seu livro? Como que faz? Tem sim. Pode entrar em contato pela página da igreja, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook mesmo. Só entrar em contato comigo que eu Que tem. estarei. Tem bastante coisa que não foi falado também, para não ficar dando muito spoiler, né, do livro, né? As Sim, pessoas têm que verdade. ler seu livro. Tem Viu, que Bia? E ler. você tem em mente fazer mais livro ou não? Vai parar só por Então, aí? eu estou escrevendo infantil, eu dei uma parada nele por esses tempos, mas eu tenho sim o projeto de voltar a finalizar ele, que é a Bíblia e a Princesa Piriri, é um livro infantil, bem infantil mesmo, e que é para as crianças, né? Porque as crianças são uma paixão minha, eu gosto muito de estar com crianças, de trabalhar com crianças, então eu escrevi este livro mesmo para esse público infantil mesmo. Viu? E você vai seguir igual o exemplo da sua mãe, de 8 filhos? Não, 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 nada disso. Ai, o Isaac para mim hoje já está bom, só se Deus quiser. Então você não vai seguir. Por minha vontade é só o Isaac, já está de bom tamanho. Dá muito trabalho, criança. Nossa. Dá Ai, muito. então tá bom. Bia, aproveita para falar que você faz o programa de segunda a sexta-feira. Ah, tá. Estamos sempre ao vivo com o programa Vida em Cristo, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, com a live no Facebook da Comunidade Apostólica Vida em Cristo, e também no site comunidadevidaemcristo.com.br, e também na rádio de Sorocaba, 93.10 FM, também estamos sempre lá. Ai, adorei, Bia, estar conversando com você, falando um pouco do seu livro, um pouco da sua experiência de vida. Muito bom, viu? Eu espero que todos tenham gostado também, de conhecer mais um pouquinho da Bia, porque às vezes conhece só um pouco, às vezes conhece lá da igreja só a Bia andando para lá e para cá, né? Sim, sim. Só fazendo palhaçada, né? Isso porque ela é tímida, né? Fazendo Eu palhaçada sou, eu sou tímida. tímida. Ai, meu Deus do céu. Mas Deus abençoe, viu, Bia? Amém, amém. E só para finalizar, Fique à vontade, pode falar. feridas, a pessoa sempre vai ter alguém para ferir você. Você nunca vai estar plenamente curado. Porque sempre vai ter uma pessoa que às vezes vai falar uma palavra, às vezes você vai ter sempre uma situação que vai te ferir, que vai te machucar, mas você precisa aprender a lidar com isso. E isso foi uma coisa que eu aprendi neste último acampamento. Porque quando eu finalizei o livro e eu falei do livro, para mim estava tudo ok em minha vida. Para mim eu não tinha mais feridas, eu não tinha mais Sim. nada. Mas neste acampamento, Deus ele trabalhou muito comigo. E eu lembro que um dia eu estava sentada ali no campinho, acho que preparando o texto do oleiro. E aí parece que Deus me trouxe ali algumas coisas que ele falou, não, você não está ok em tudo. Você precisa de muito mais. Eu acho que isso muitas das vezes as pessoas acham que chegando para Jesus, que aceitando Jesus, que por estar com Jesus, acha que a vida já vai ficar uma beleza, que já está tudo ok. Mas não, como a Adriana mesmo falou, teremos aflições nesse mundo. Jesus fala, terás aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Então nós como cristãos, como os evangélicos, precisamos aprender a lidar com a ferida, a lidar com a mágoa, a lidar com palavras que às vezes não vai nos agradar, a lidar com situações, porque isso
é do ser humano, sempre vai ter. E não quer dizer que vai ser tudo uma maravilha, mas você precisa aprender a lidar com isso, a pedir a ajuda de Deus para isso, a estar com uma vida íntima com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E se tem um lugar que você pode falar todas as coisas, é no secreto com Deus. Não saia contando para todo mundo, não saia se abrindo com todo mundo, porque você sabe, o único que pode ajudar você é Jesus. O único que você pode se abrir é com Ele. Então, se achegue a Ele mesmo nesses dias, coloque diante dele, tenha essa conversa, esse bate-papo, sabe? E não precisa ser outra pessoa, seja apenas você e ele no seu quarto, você e ele no lugar secreto. Amém. Não me faltaram feridas, não me faltaram mágoas, mas para a glória de Deus, não trago feridas, eu trago cicatrizes. Porque quem é sarado não para, não desiste, continua firme com Jesus, não desiste das coisas, não deixe que outras pessoas te desanime, te entristeça, e sim, continue olhando para Cristo, caminhando com Ele, andando com Ele. Se tiver que perdoar 1, 2, 3, 4 vezes, perdoe. Se tiver que amar, ame, independente se a pessoa é boa ou ruim, se ela faz bem ou mal. Siga a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor. Perdoe, ame e não fique apontando quem é certo e quem é errado. Apenas faça conforme a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós fazemos isso daqui, aí as coisas acontecem naturalmente nas nossas vidas. E sim, não desista, permaneça firme, que o processo ele tem início, meio e fim. Amém. Muito obrigada, Bia. Tenho certeza de ser de bênção para muitas pessoas. Amém. Vai servir de bênção ainda para as pessoas que vão assistir. E que a gente possamos, né, quando vir começar o nosso processo de cura, a gente ficar firmados no Senhor Jesus, que vai passar. É apenas um processo. Sim. Vai ter um fim. Vai ter um fim, sim. Muito obrigada, viu, Bia? Deus abençoe muito você, viu? Amém, Eli. Deus abençoe você também. Tchau, Bia. Tchau para todos vocês aí, a Adriana, irmão Douglas, a Milene, a Val, todos vocês que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma ótima noite e amanhã o programa Vida em Cristo a partir das 8 horas da manhã. Adriana, tô com saudade da Adriana também. Tchau. É isso aí. Amanhã nós teremos nossa última convidada para estar conhecendo as pessoas, conhecendo seu testemunho. Então amanhã, a partir das 19 horas, estarei ao vivo fazendo a última live com uma pessoa muito especial. Todos são especiais, viu, irmãos? Agradeço a todos que nos assistiram, a todos que entraram aí, a todos que escreveram nos comentários, que curtiram. Eu vou responder todo mundo, viu, irmãos? Deus abençoe a todos, a todos, a todos. Uma excelente noite a todos. Que vocês possam sonhar os sonhos de Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? Que não venha faltar nada nas suas casas. Que Deus providencie tudo, viu, irmãos? Amo muito vocês. Então, até amanhã, às 19 horas. Lembrando que das 8 às 9 da manhã tem live com a Bia, com a Beatriz, essa que acabou de falar conosco sobre o livro dela, tá? Pelo Facebook da comunidade ou pelo Facebook dela, tá bom, irmãos? Então, até amanhã, se Jesus não voltar, tá bom? Se Jesus voltar, a gente se encontra lá na glória. Beijo, tchau!